Olá pessoal do IFP, do vamos ver mais uma etapa, né, que possa ser que algumas pessoas estejam com dificuldades, que é o referencial teórico. Então veja só, basicamente eu vou pegar um artigo qualquer aqui, certo? Um artigo qualquer, então deixa eu ver aqui, jogos matemáticos, pegar, pegar um artigo qualquer aqui, certo? Então vamos lá, ensino de matemáticas, pega esse artigo aqui. Ok, então vamos lá. Bom, primeiro, citação, como eu já disse anteriormente, temos que seguir a NBR 10520. Então, NBR 10520, certo? O referencial teórico, a gente já havia conversado, ele é sobre a NBR 6023, certo? Então, essas NBRs têm que estar guardadas dentro de uma pastinha de vocês e sempre está sendo consultado. Então, aqui nós vemos basicamente duas formas de citação. Onde a primeira, a gente coloca entre parênteses o nome em caixa alta, certo? Maiúsculo, vírgula, o ano. Se precisar de alguma informação adicional, aí coloca essa informação após a vírgula. Se não, fecha aqui o parêntese. A outra informação é o nome do autor, abre parêntese, o ano, fecha parêntese. Nessa modalidade, a gente não coloca em caixa alta, ok? Quanto à citação, nós temos a citação direta e indireta, certo? Primeiramente, vamos falar sobre a citação direta. Então, eu peguei esse artigo aqui, certo? E eu fiz a leitura dele. Então, aqui, certo? Na citação direta, a gente dá um recuo de 4 centímetros. Então, aqui nós vimos uma citação daquela forma que eu falei, certo? Onde é, eu falei, onde é minúsculo e o ano está dentro do parêntese, ok? Então, olha só, percebam que essa autora aqui, certo? Se eu fosse citar ela, eu tinha mais de 3 autores, tá? Então, quando eu tenho 2 autores, eu posso colocar o nome dos dois, no caso, Almeida e Lima. Se eu tiver 3 ou mais, eu já não fica interessante eu colocar o nome deles. Aí eu coloco o nome da primeira autora apenas, ou o primeiro autor, né? No caso, Almeida, e aí coloco et al, certo? Essa expressão, ela é minúscula, tá? E aparece dessa forma, Diniz et al. Então, se vocês forem lá no final, vocês vão perceber que tem mais de aqui. Diniz et al, ok? Essa forma de referência, tá? Na referência deve aparecer o nome de todos, ok? Não pode aparecer o et al, não. Aqui nessa hora tem que aparecer o nome de todos. Se tiverem 10 autores, tem que aparecer o nome dos 10, certo? Então vejam só. Nesse caso aqui, eu vou ler o trabalho dessa autora, certo? Eu estou lendo aqui que aparenta ter sido uma ponderação dela. Esta inclusão muitas vezes se baseia nas particularidades apresentadas pelas, uma vez que não são padronizadas as demais. Estas particularidades vão desde as características visíveis até as não visíveis, certo? Então vejam só, após eu ler isso, eu vou lá no meu artigo, tá? No meu trabalho, ok? Vou no meu trabalho e aí eu vou colocar a ponderação dela, tá? Então vou lá e coloco Almeida
et al. E o ano, tá? Que o ano aqui foi 2014, o ano do evento, certo? Destaca que, aí eu vou, se esse trecho tiver uma relação, tá? Esta inclusão muitas vezes se baseia nas particularidades apresentadas pelas pessoas com deficiência, uma vez que não são padronizadas às demais. Estas particularidades vão desde as características visíveis até as não visíveis. Então, após eu fazer essa leitura, eu vou fazer uma síntese do que a autora colocou, ok? Essa síntese pode ser um pouco mais extensa ou pode ser um pouco mais sucinta. Então, eu posso colocar claramente aqui, Almeida et al. 2014 destaca as particularidades das pessoas portadoras de deficiência, ressaltando suas características. Pronto. Eu fui bastante sucinto, tá? Então, essa forma de chamar, eu posso colocar de diversas formas. Posso colocar também, primeiro digito o texto e depois boto conforme Almeida et al, ok? Eu posso botar segundo. Então, aqui eu coloco o texto e depois coloco isso daí. Eu posso colocar segundo Almeida et al e o ano, tá? Não esquece. E aqui o ano. Eu boto segundo Almeida et al, certo? Uma outra forma também é eu colocar o texto, tá? As particularidades, certo? No final eu coloco Almeida et al, vírgula, o ano. Citação de Almeida et al, certo? Uma citação indireta. Se eu for fazer uma citação direta, eu coloco entre parênteses, tá? Então aí eu iria colocar, achei que é o seguinte, tá? Achei que é muito importante colocar aí sobre o que Almeida et al falou, mas que eu não posso tirar não posso mudar nenhuma palavrinha dessa, tá? Então eu vou lá e coloco. Esta inclusão muitas vezes se baseia nas particularidades apresentadas pelas pessoas com deficiência, uma vez que não são dadas as demais. Estas particularidades vão desde as características até as não visíveis, certo? Tudo isso daí foi Almeida que falou, mas aí a gente vai dar uma olhadinha no que a norma fala sobre essa citação direta, tá? Então, citação direta, transcrição textual de parte da obra do autor consultado, certo? Então, é o nosso caso. Se for indireta, é um texto baseado, que é essa daqui, tá? Essa daqui é toda a citação indireta. Então, essa daqui ela é toda indireta. Eu li, tá? E eu coloquei a minha ponderação sobre aquilo, certo? Eu tive o trabalho de ler o artigo do autor. Essa daqui é a direta, tá? Então, vamos na citação direta.
Pronto. O que é importante? A citação direta de até 3 linhas deve ser contida entre aspa dupla, tá? Então, no nosso caso, a gente poderia facilmente aqui, como tem até 3 linhas, colocar a aspa dupla aqui, aspa dupla no final e em seguida o nome do autor, tá? Eu poderia facilmente entrar assim, com Almeida, et al. E o ano, ok? Se ele tiver mais do que 4 linhas, aí a gente tem que seguir mais do que 3 linhas, tá? Aí ele diz que se tiver mais de 3 linhas, está aqui, a gente tem que dar um recuo de 4 centímetros e aí colocar ela. Entretanto, pessoal, eu afirmo para vocês que não é indicado essas citações, tá? Direta. Por quê? Porque traz uma impressão que vocês não tiveram a capacidade crítica, ok? Então, vejam só. Nesse ponto atual que nós estamos, é inaceitável eu fazer isso daqui, certo? Dar um copiar e colar aqui, ok? Nesse nosso ponto do curso, isso aí é inaceitável, certo? Por quê? Porque a gente tem que mostrar que a gente está terminando o curso com a capacidade de leitura e interpretação de um artigo científico, certo? Então, isso daqui não é aceitável de jeito nenhum, até mesmo porque não é uma exigência do IFPE, não é exigência de nada. É que no Brasil a lei do plágio ela é crime, tá? Então, o ato do plágio ele não deve ser feito de forma nenhuma, ok? Então, hoje em dia existem vários softwares que detectam isso. E o que a gente quer é a contribuição de vocês para com a ciência, ok? Então não vamos fazer isso. Um outro ponto que deve ser destacado também é o seguinte, é que vocês devem sim realizar toda a leitura, certo? A leitura do referencial teórico e montando todo o arsenal de vocês de conceito, certo? Todo o arsenal conceito. Tudo isso daqui vai fundamentar o trabalho de vocês. Lembre-se, nesse ponto, eu gostaria de falar assim, como se a gente não tivesse voz, tá? A gente pegou um assunto, por exemplo, eu peguei esse assunto aqui, exemplo, o assunto do ensino de matemática para portadores de necessidades especiais, certo? Então, é como se a gente que está lendo esse trabalho agora, a gente ainda não tivesse embasamento para isso. Então, eu não posso chegar aqui e fazer uma afirmação, não, tá? Mas eu posso estar citando outros autores que têm trabalhos reconhecidos para poder fundamentar a minha pesquisa. Então, por exemplo, essa autora aqui, certo? Ela chegou e colocou conceito de deficiência, então no referencial teórico dela. Isso foi um artigo que eu peguei aleatório agora na internet, tá? E segue exatamente o mesmo padrão do nosso trabalho, tá? Então, referencial teórico. Primeiro, ela deu todos os conceitos, tá? Então, o que é a deficiência segundo a lei, certo? Segundo a ONU, segundo diversos outros autores, tá? O que é educação especial, certo? Então, foi conceituando assim. Como é o ensino de matemática? Então, é isso que a gente tem que fazer. No nosso referencial teórico, tem que entrar os principais conceitos que a gente vai abordar no trabalho. Então, nesse trabalho aqui dela, os principais conceitos eram deficiência, certo? Também tinha ensino de matemática e educação especial, tá? E o que a gente precisa fazer é o seguinte, por exemplo, perceba que aqui ela não chegou conceituando nada, tá? Ela é como se não tivesse voz. Então ela citou uma fonte, citou outra fonte, tá? Leu e deu as considerações dela em cima de outra fonte, utilizou outra fonte, tá? Para também dizer alguns termos, tá? Conceituando com, lógico, o parágrafo anterior. Em seguida, deu outra fonte. Então, esse que a gente tem que fazer. Pegando o meu tema, eu tenho que pegar meu tema e os principais conceitos eu tenho que elencar no meu referencial teórico. Lógico, totalmente conectados, tá? Coesão e coerência. Ok? Então, pessoal, para vocês um forte abraço aí e vamos dar uma carreira aí nesse referencial teórico aí que a gente dá um pouquinho atrasado. Boa semana para vocês.